bebezinhos. Então eu achei um negócio extremamente estranho e sinistro isso. O que vocês acharam desse detalhe aí? Praticamente o ET é o Epstein, né? É. Praticamente o ET é o Epstein, né? Pô, total. Porque fazendo ritual, levando a criança pra casa de João Maria, né? Praticamente o filme tá falando isso. De forma, claro, velada ali e ele mostra as cenas, mas muda todo o contexto pra parecer uma coisa boa, né? Que é alguma coisa que acontece com as pessoas que recebem, que são levadas para esses rituais, que são traumatizadas. O que as pessoas falam não conte pra ninguém, mas foi uma experiência boa, a pessoa é convencida a achar que aquele abuso foi uma coisa boa, né? Que é o que o Daniel estava comentando agora há pouco, e o filme meio que romantiza isso aí. Então, aí alguém pode falar, mas no filme os alienígenas não devoraram as crianças, o Daniel e a Margaret. Não, eles devoraram, sabe o quê? Eles devoraram sim, mas não foi a carne deles, foi a inocência. Eles devoraram a infância, devoraram a alma, a autonomia das crianças. Por quê? Fizeram experimentos com as crianças contra a vontade delas, apagaram a memória, implantaram poderes e prepararam as duas crianças para servir como instrumento dos alienígenas de revelação da nova religião alienígena. Ou seja, a casa de João Maria virou uma armadilha de abdução ali, de tortura das crianças, porque o que parecia originalmente ali no início um conto de fadas para as crianças era, na verdade, um trauma de infância pesadíssimo, disfarçado de maravilha. Você não enxerga isso, Rony? Porque eu vejo muitos caras, até tinha um sargento do exército americano, que eu esqueci o nome dele, acho que era Clive alguma coisa. Ele era um cara que ele falava da abdução dele, ele chorava de emoção, ele falava, poxa, coitadinho deles, eles são tão prejudicados, a humanidade fez tanta maldade com eles. Eu falo, poxa, eles que fazem maldade com a gente, pô. Que história é essa? Parece que existe, né, eu volto àquela ideia que eu apresentei antes, parece que eles implantam na pessoa uma espécie de empatia, como se fosse ali uma síndrome de Estocolmo, né? Que o cara fica apaixonado pelo torturador. Você já viu casos assim, Rony, que a pessoa fica, em vez de ficar traumatizada, ela volta super apaixonada, achou tudo muito lindo? Você já viu isso? Se a gente pega o caso Varginha, né? Eu entrevistei as meninas no documentário e eu perguntei muito dos olhos. O filme do Spielberg fala muito dos olhos, inclusive o Spielberg falou nos bastidores, olha, tudo tá nos olhos. A alma você consegue acessar pelos olhos. E é muito clássico que quando as pessoas olham nos olhos desses seres, e os olhos não são grandes à toa, os olhos são grandes para as pessoas acharem inevitável olhar para os olhos. Se você lembrar no filme do Spielberg, quando tem a cena do cervo virando o ET, dentro do olho dele tem um sigilo também, que é o mesmo sigilo que está no círculo de plantação, que está no material e que está no chão quando a criança é abduzida. Então, o que significa esse símbolo? Se a gente olha na magia, o símbolo ou sigilo é aquilo que conecta, quando você cria esse símbolo, ele tem uma intenção ali dentro, e ele é o que conecta nós, humanos, com essas entidades que seriam as não humanas quando a gente faz uma magia, um ritual. Nesse caso, tudo que tem símbolo no filme é justamente representando essa conexão que seria entre o céu e a terra, humano e o não humano. E no olho do ser tem também. Então, quando a pessoa olha no olho do ser, é como se olhasse para a medusa. Ela entra no estado de paralisia, ela entra no estado alterado de consciência, e o ser consegue entrar na alma daquela pessoa e implantar qualquer sentimento e qualquer imagem, qualquer ideia que ele queira. Então ele consegue, de fato, implantar naquela pessoa que foi uma coisa boa, que ela tem que aceitar aquilo. Quando eu entrevistei as meninas de Varginha, o que elas me relataram foi que quando elas viram o ser, era muito feio, era horrível, tinha veias saltadas, tinha aquelas coisas que pareciam chifres, as protuberâncias, tinha uma pele marrom, os olhos vermelhos, e quando elas olham finalmente nos olhos, duas delas, que é a Kátia e a Liliane, a Valkyria não ficou olhando nos olhos porque ela ficou impressionada com o ombro, com veias, elas relatam que começaram a sentir pena do ser. E eu falava assim, mas ele tinha expressão facial de sofrimento? Não, ele era feio, era horrível. E como assim você teve pena de um ser que não tem expressão facial e que é horrível? Tivemos pena porque olhamos nos olhos. Quando olhamos nos olhos, ele colocou na nossa mente aquele sentimento de empatia e de que ele estava sofrendo. Vocês veem como esses seres são manipuladores. Sentiu, Vilela? Você que quando encontra com o alienígena fica olhando nos olhos, para com essa mania aí, hein, cara. Trocar olhares. Mas me expliquem mais uma coisa que eu perdi no filme aí, Daniel e Rony. A partir desse momento aí que tem experiência... Este corte foi criado e postado automaticamente utilizando IA. Quer aprender? Se inscreva no canal e aguarde.